Oi, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos. Esse é o terceiro vídeo do nosso módulo de secretariado 1. Meu nome é Débora Mello e eu fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre o código de ética da função de secretariado. Vamos pegar alguns pontos principais, mas reforçando que é super importante que vocês vão lá no material, leiam com atenção e absorvam ainda mais conhecimento, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre esse código. Foi redigido através do Código de Ética da Regulamentação que foi publicada em Diário Oficial em 7 de julho de 89. Lembrando que aqui nós estamos falando do cargo de secretário e de secretária. Quando a gente falou da origem da evolução, em alguns momentos a gente viu que era bem restrita ao sexo masculino ou passou a ser uma figura muito voltada ao sexo feminino. Com a profissionalização dessa categoria, que como a gente conversou, aconteceu lá na década de 80, hoje a gente vê a igualdade de acesso à função. Então, o código ele também trata sobre isso, sobre a possibilidade da função ser ocupada por pessoas qualificadas independente do sexo, tá bom? Falando um pouquinho aqui sobre os princípios fundamentais, assim como o código de ética de outras categorias profissionais, ele vem para trazer normas e a melhor forma de participar ativamente do exercício da sua atividade. Ele vai trazer tanto direitos quanto deveres que esses profissionais eles precisam observar e eles precisam receber da empresa. Lembrando que já no início o código fala que vai ser considerado secretário e secretária a pessoa regulamentada, devidamente registrada nessa categoria, nessa função. Então, aquela pessoa que em registro profissional traz a função de secretário ou secretária, ela passa a ter todos os direitos inerentes a esse código de ética e também passa a ter a necessidade e o dever de agir de acordo com aquilo que a regulamentação traz, tá? Dentre os direitos, né, o código ele começa trazendo no capítulo 2 os direitos principais dessa função. Vamos citar aqui alguns dos mais importantes, conversar um pouquinho sobre eles. Ele vai trazer a garantia de que essa legislação se aplique e a possibilidade de recorrer a um órgão sindical caso isso não aconteça. Então, se tem alguma situação de assédio, desvio de função, atividade seja discriminatória, que seja desmoralizadora do profissional, ele pode recorrer à categoria sindical, à categoria profissional, para trazer isso à tona e buscar reivindicar aí as aplicações e as correções devidas. Um exemplo disso, a gente falou sobre no vídeo sobre os mitos, a gente falou sobre a exigência para alguns profissionais de também acompanhar a rotina pessoal do executivo, por exemplo, que isso desconfigura a atuação da secretária. Então, se dentro da atuação profissional eu sou, enquanto secretária, exigida de cuidar das atividades de casa das crianças, buscar a criança na escola, cuidar de serviço de lavanderia, alimentação, programar férias da família, cuidar das rotinas médicas da família, enfim, eu desvirtuei do caráter profissional, eu tenho aí a segurança jurídica e um sindicato para recorrer e buscar a regulamentação dessa atuação. Dentre os direitos, o Código de Ética ele também traz o direito ao acesso à informação, melhoria e aprendizado contínuo, evolução profissional, ao respeito e à igualdade social da categoria. Então, ela não pode ser discriminada por ser considerada ou ser tratada como uma categoria de atuação profissional inferior. Ela precisa ter o devido respeito e reconhecimento dessa atuação profissional. E também ele fala sobre ter uma jornada de trabalho compatível com a legislação trabalhista. Hoje a CLT, que é a nossa legislação máxima de trabalho, a consolidação das leis de trabalho, ela fala que a nossa carga horária semanal ela tem que obedecer ao regime de 44 horas por semana. Não pode-se ter excedentes regulares, a não ser necessidades de horas extras, que também a regulamentação explica como devem acontecer. E aqui vem para quebrar aquele mito de que a secretária não tem hora de saída, ela tem hora de entrada. Pelo contrário, ela tem uma regulamentação e um código que fala que ela precisa obedecer a carga horária legal de 44 horas semanais.
E assim como toda categoria, além de direitos, ela também tem deveres fundamentais. E o capítulo 3 do Código de Ética ele vai falar sobre isso. Pegando no material, a gente vai citar alguns deles, como o de considerar a profissão como um fim para a realização profissional. Então, ela tem que encarar como uma função séria e profissional que ela está exercendo, né? Ter o compromisso profissional na execução dessa função. Essa pessoa precisa direcionar o comportamento dentro da verdade, da moral e da ética. Então, precisa obedecer isso nas relações, na forma de se comunicar, de receber pessoas, na forma de interagir, de atender e de assistir aos demais, de dar assessoria, todo o pensamento moral, o pensamento do que é correto, do que é respeitoso e do que é ético, precisa nortear o comportamento dessa pessoa que ocupa uma função de secretariado. É alguém que tem que ter um olhar positivo, tem que saber se pronunciar, ter uma participação ativa e positiva dentro da tomada de decisão, tem que procurar se informar e buscar conhecimentos de modo a exercer cada vez melhor a sua função. E aqui até abro um parênteses, isso não diz respeito só à função de secretariado, mas à atuação profissional como um todo. A gente, enquanto profissional inserido no mercado de trabalho, precisa sempre estar buscando novos conhecimentos, novas metodologias, novas ferramentas, novas formas de fazer. É isso que torna a gente um profissional atrativo para o mercado. Ela precisa ser alguém que vá de contra ao exercício ilegal da profissão. Então, um exemplo de exercício ilegal é eu ser contratada como assistente contábil, mas fazer funções de secretariado, por exemplo. Né? Eu estou maquiando o que é verdadeiro e o meu registro profissional não revela o que de fato acontece. Se a pessoa tem ciência de que isso acontece, com ela ou com terceiros, é dever dela comunicar ao sindicato, ao órgão fiscalizador, para que essa incoerência ela seja corrigida o mais rápido possível, de modo a não gerar prejuízo para essa pessoa. E ela precisa também colaborar com as instituições que ministram cursos específicos. Então, se chegar a ser convidada, a ser chamada, ser procurada para ministrar, para disseminar conhecimento para outras pessoas que ocupam a função, também é dever do secretário e da secretária trazer essas informações e disseminar conhecimento que contribua para a formação profissional de outras pessoas. Falando do sigilo profissional, não sei se é um termo que vocês conhecem, o sigilo profissional ele diz respeito sobre a guarda de informações importantes que não podem ser compartilhadas. Então, a secretária ou secretário, eles vão ter acesso a informações da empresa que são vitais e que muitas vezes elas precisam ser sigilosas, relacionadas a contratações, demissões, aquisição de outras empresas, abertura de mercado em outras cidades, em outros estados, por exemplo, números relativos a faturamento, receita anual, lucro, prejuízos que ocorreram, quebra de contratos por fornecedores, salários de outras pessoas, promoções que aconteceram na empresa, enfim. A secretária e o secretário comumente eles vão ter acesso a essa informação antes mesmo de outras pessoas da empresa. E é muito importante manter o sigilo dessas informações e também sobre documentos, ter a guarda correta e responsável de documentos que venham a ser movimentados no interior da empresa. As relações entre os profissionais secretários, eles vão estar aqui no capítulo 5 do Código de Ética. É importante a secretária manter esse espírito de solidariedade, de troca e de construção junto com as demais pessoas da empresa. A função dela não é de concorrência, ela é de colaboração e trabalhar em conjunto, em parceria com os outros profissionais da empresa é extremamente relevante para que esse sucesso na profissão aconteça. É alguém que não pode estar envolvido em discórdias, em conflitos, em fofocas, em comunicações indevidas, precisa zelar pela forma correta de se comunicar e de se portar frente a situações de conflito, frente a situações de brigas, de discussões. É alguém que está ali para conciliar, não deve ser a pessoa que inicia ou que contribui para que esses conflitos, essas discussões aconteçam. E ela precisa ter um clima respeitoso entre as pessoas de todas as hierarquias. Então, não é profissional eu tratar com respeito apenas a quem está hierarquicamente acima de mim. Muito pelo contrário, eu preciso tratar com igual respeito as pessoas que hierarquicamente venham a estar abaixo ou venham estar lateralizadas comigo. É dever desse secretário, dessa secretária, promover essa atmosfera de colaboração, de respeito e de acolhimento na empresa como um todo.
O que é vedado para esse profissional, ou seja, o que é proibido. Ele não pode deixar que as amizades que ele faça, dentro ou fora da empresa, influenciem a tomada de decisão, o exercício da função. Então, por exemplo, eu não posso responder com agilidade uma pessoa que é minha amiga e deixar de responder porque eu não tenho simpatia, porque eu não gosto, porque não é alguém próximo a mim. Eu não posso favorecer um fornecedor que é um amigo pessoal para a compra de um material em relação a outros fornecedores que eu não tenho contato pessoal. Eu preciso saber separar as relações pessoais das profissionais e agir com profissionalismo na minha tomada de decisão. Eu não posso prejudicar propositalmente, né? Eu não posso agir, tomar atitudes que prejudiquem publicamente e propositalmente a índole ou a imagem profissional de outras pessoas. Então, se eu tenho ciência de algum conhecimento, de algum acontecimento, de alguma ação que aquele profissional tomou que não é a correta, enquanto secretário ou secretária, eu tenho que agir de modo ético e moral, comunicando à gestão, tomando a decisão de compartilhar aquilo que aconteceu, buscar a melhor solução, agir diretamente com essa pessoa e nunca levar isso a público de modo a trazer prejuízo para a imagem de outra pessoa e não resolver o problema. Falando de relações com a empresa, aqui no capítulo 6 vai trazer alguns pontos voltados para o que compete a esse profissional no exercício da função. No dia a dia, como que tem que ser essa atuação do secretário da secretária. Então, é uma pessoa que, dentro das suas atividades, ela precisa se identificar com a filosofia da empresa, ela precisa de agir como facilitador e como colaborador dessa filosofia. Se é alguém que trabalha numa empresa mais tradicional, precisa observar essa tradicionalidade aí no dia a dia. Então, se a vestimenta precisa ser mais tradicional, mais social, se a forma de tratar as pessoas precisa ser mais tradicional, mais burocrática, mais séria, é alguém que tem que refletir os valores da empresa. Se, por outro lado, ela vai trabalhar numa empresa que é mais jovial, que é mais descontraída, que é mais informal, ela tem a possibilidade de refletir isso no exercício, no dia a dia, na forma que se porta, na comunicação, na forma que se veste, enfim. E é vedado a esses profissionais, ou seja, é proibido se utilizar da proximidade do superior imediato para ter favores pessoais ou qualquer benefício na sua rotina de trabalho. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que é secretária de um alto executivo da empresa, eu não posso usar dessa minha proximidade para pedir aumento, para pedir férias no período que eu quero, tirar as férias de outra pessoa para conceder para mim, para ter horários privilegiados, para ter benefícios privilegiados diferentes das demais pessoas da empresa. Eu não posso utilizar dessa proximidade profissional para buscar favores pessoais e muito menos para prejudicar outras pessoas. Então, decidir de modo pessoal e tentar influenciar sobre quem é promovido ou não, sobre quem é demitido ou não, sobre quem é punido ou não, sobre a pessoa ter ou não um benefício, ter ou não um direito. Eu não posso ter critérios pessoais que me levem a induzir profissionalmente o meu gestor imediato nessa tomada de decisão. A secretária e o secretário, eles devem participar ativamente da categoria das entidades representativas, e aí, através desse contato com o sindicato, é que eles conhecem mais profundamente quais são os seus direitos, mudanças de legislação, qual o salário mínimo para a categoria, qual a carga horária, quais as formações necessárias, o que é que legalmente a empresa pode solicitar, o que é que ela não pode. Então, é através desse contato sindical que existe uma troca de conhecimento muito válida e que traz muita base de segurança para a atuação do secretário da secretária. Essas mudanças que são comunicadas, elas precisam ser acatadas. Aquilo que a entidade de classe, aquilo que o sindicato determinou para a função, é necessário que esse secretário e que essa secretária entendam e se adaptem a essas mudanças. Se, por exemplo, a entidade entende que a pessoa secretária precisa ter uma formação específica em Excel, por exemplo, para atuar naquela função, a pessoa que não tem, ela precisa se adequar a isso, porque é uma legislação, é uma obrigação mediante a legislação da categoria. Se a entidade entende que essa pessoa precisa ter X horas de trabalho presencial, ela precisa se adequar a essa legislação, sempre obedecer aquilo que é determinado pela entidade da classe. E aí, falando um pouquinho também sobre a obediência, sobre a aplicação e sobre a vigência desse código de ética, ele não é
opcional, né? Ele é um regulamentador da função do secretário e da secretária. E todos os pontos que ele traz, sejam de deveres ou sejam de direitos, eles são pontos obrigatórios. Então, não cabe à secretária escolher aquilo que ela deseja se adequar ou deixar de atender a algum ponto que a legislação, que o Código de Ética traz como obrigatório. Tudo que oferecer, que representar uma infração que estiver ferindo, que estiver desobedecendo esse código, é passível de penalidade. Então, a gente falou, por exemplo, sobre não confundir relações pessoais com profissionais. Se em algum momento for comprovado que aquela pessoa secretária usou da proximidade com o chefe para conseguir um favor pessoal, isso pode ser levado até a entidade de classe e pode, inclusive, ser passível de punição para essa pessoa. Quais são os pontos que a entidade ela entende como infrações? Transgredir preceitos desse código, né? Então, deixar de fazer conforme o código fala. Exercer a profissão sem que eu esteja devidamente habilitado. Então, eu não estou registrada enquanto secretária, mas eu quero ter direitos, eu quero agir conforme, isso fere a esse código de ética. Utilizar indevidamente o nome da categoria profissional em nível estadual, federal ou nacional, ou seja, sem estar devidamente regulamentado como secretário ou secretária, eu querer fazer valer os direitos que são específicos para essa categoria, reivindicar na empresa, ir atrás dos órgãos fiscalizadores, me fazendo valer do Código de Ética, sem de fato estar enquadrado nele. Essas são infrações que são previstas no artigo 20º e que elas são passíveis de penalidades, tá? E aí, lembrando, é super importante voltar no material, ler o Código de Ética como um todo, acionar em casos de dúvidas para que sejam sanadas. É através dessas ações que a gente reforça o conhecimento que a gente conversa aqui nos vídeos, tá? Muito obrigada pelo tempo de vocês, um abraço e até mais no próximo vídeo dessa aula.